Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece todas as segundas-feiras, às 20h30, aqui pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17. Depois esses vídeos vão para uma playlist lá no YouTube, também Ângela Esteve 17, onde você pode assistir a qualquer momento, pode também compartilhar com outras pessoas. São vários temas que nós trazemos aqui para refletir a vida à luz do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Então são temas do nosso cotidiano que são apresentados para reflexão e a gente vai refletindo a vida e sempre tem um momento em que a gente precisa, desse evangelho, a gente precisa desse acolhimento. É bem importante na nossa vida que a gente se conecte aos ensinamentos espirituais. E o evangelho é rico nisso. Nós devemos, pelo menos uma vez na semana, nos dedicarmos a ouvir essas palavras novamente, a trazer para nós o entendimento necessário. O estudo do evangelho, ele nunca se completa, porque a cada vez que a gente lê o Evangelho, o nosso entendimento se amplia, o nosso entendimento se diferencia. Nunca a gente vai ler o Evangelho e vai ter sempre a mesma interpretação. Sempre a gente vai ter assim uma visão diferente de nós próprios e também das outras pessoas. As nossas experiências mudam e a nossa visão de mundo, nossa compreensão, ela passa a ficar maior. E aí a gente tem condição de entender de uma forma diferente as lições deixadas aqui pelo nosso Mestre Jesus. Então, sem mais demoras, vamos começar o nosso Evangelho. Agradecendo a Ele, agradecendo ao nosso Mestre, agradecendo a Deus nosso Pai pela oportunidade que nos dá de estarmos aqui reunidos novamente em nome do bem, do amor e da fraternidade. E nós te rogamos, Senhor, sê conosco mais uma vez, para que nós possamos discorrer sobre o seu Evangelho com toda a paz e com toda a harmonia, como sempre deve ser. Que assim seja. E nós vamos então iniciar hoje. Eu trouxe uma passagem que está em Mateus, no capítulo 5, versículos 5, 6 e 10, das bem-aventuranças que Jesus falou, das várias bem-aventuranças. Essa daqui, bem-aventurados os aflitos, eu acredito que é a que mais chama a atenção. E Jesus então diz o seguinte: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. E eu coloquei esse tema propositadamente da bem-aventurança, principalmente na primeira frase, bem-aventurados que choram porque serão consolados. Até porque a gente está vivendo assim situações que aconteceram ao nosso redor, ao meu redor, de desencarnes. Então hoje nós vamos falar sobre luto. É muito difícil, eu acho que é um dos capítulos mais difíceis da nossa vida, é quando a gente vivencia um luto, quando a gente vê um ser que fez parte da nossa vida durante tanto tempo ir embora. E as pessoas às vezes nos procuram com as reações mais diversas possíveis. Na realidade,
num primeiro momento, parece que a gente perde todo o sentido da vida. Parece que num primeiro momento a gente fica tão impactado que não consegue nem perceber a realidade do que está acontecendo. É uma coisa assim meio estranha, né? Porque ontem ou hoje mesmo eu estava conversando com a pessoa ou estava com aquele ente querido perto de mim e agora não estou mais. Então, o primeiro é o impacto. A gente demora um tempo até a ficha cair e a gente se ligar na realidade do que aconteceu. Depois desse primeiro impacto, às vezes demora um pouco, outras vezes não. Aí depende de pessoa para pessoa, do emocional de cada um. A pessoa começa até a perder interesse pela vida. Parece que tudo perdeu a importância, principalmente quando quem desencarnou foi uma pessoa muito querida, muito amada. E ainda isso se acentua quando a gente tem uma convivência diária. Aí fica mais difícil ainda. E eu disse por um ser, porque as pessoas, eu sei que falam assim, mas a gente está falando de humanos ou de animais. Os animais também. Os animais que ficam muito tempo com a gente. Eles são também espíritos, um vir a ser do futuro. E são seres que nos entregam amor, que recebem amor, que nos ensinam a amar. E muito tempo que a gente convive com eles, há um luto também. Há um luto. Há aquele período que parece que ficou um lugar vazio. E ficou realmente. Ficou um lugar vazio na casa, ficou um lugar vazio à mesa, ficou um lugar vazio na nossa existência. Que era preenchido emocionalmente pela presença desse ser. Fosse ele humano ou não. E aí, nós precisamos de um tempo. O luto é isso. É o tempo que nós precisamos para elaborar a sensação da falta. Isso é o luto. Porque durante ainda um bom tempo, esse ser ainda vai fazer parte do nosso mundo emocional, mesmo que não esteja presente fisicamente. Porque aquela pessoa ocupou um lugar na nossa vida emocional e ela tem esse lugar. O fato de ter desencarnado não significa que perdeu. Aliás, é um outro erro, né, que a gente comete muito de dizer que nós perdemos as pessoas. Nós não perdemos as pessoas. As pessoas simplesmente, deixando o corpo físico, se transferem para uma outra dimensão. E aí a gente chora, muitas vezes chora no desespero. E quem chora de desespero não chora por quem partiu, chora por si mesmo. Dificilmente a gente vê nos velórios as pessoas que choram pelo momento da partida. Muitas vezes a gente vê pessoas pensando, e agora o que será da minha vida? Mas não está interessada o que vai acontecer, o que aconteceu com a pessoa que está desencarnando. O nosso egoísmo é tamanho que às vezes a pessoa está doente e está já num estado crítico e a gente quer reter do nosso lado. Por isso, minha gente, é preciso que a gente trate dos nossos lutos adequadamente. Não dá para dizer, porque eu sou espírita ou espiritualista, que eu entendo que existe a vida após a morte, que vou sair no dia seguinte saltitando por aí. Não é assim que funciona, não.
Esse é um fator que nos ajuda na elaboração, que nos tranquiliza a alma, sabedores de que todos estamos sendo cuidados pelo nosso Pai Criador. Que nenhum ser criado tem um fim. Nós somos espíritos imortais. A diferença entre nós e os espíritos desencarnados é apenas uma questão de corpos. Ninguém vira santo porque desencarna, nem demônio. Nós continuamos ser aquilo que a gente conseguiu ser até aquele momento. E para onde que a gente vai? É só avaliar como que é a vida da pessoa. Um coração bom está cercado de mentes que são boas, de pessoas boas. Porque o céu e o inferno não existem fora de nós. Ele não é um lugar físico. O céu e o inferno nós carregamos onde nós estejamos. Aqui encarnados ou não. O nosso céu e nosso inferno, como dizem os espíritos superiores, são medidos pelos nossos pesos de consciência. São os nossos pesos de consciência que nos fazem sofrer. A nossa não aceitação do processo da vida, do processo evolutivo, isso nos faz sofrer. E não pensem que aquele que desencarna chega lindo, maravilhoso e não sofre também a dor da separação. Claro que sim. A nossa diferença é apenas dimensional e se a gente sente falta, eles também sentem de nós. É a mesma coisa. Eu me lembro que há 22 anos atrás, eu fiz a minha primeira palestra que eu tive que elaborar e fazer em público no Centro Espírita. E eu nem dormi aquela noite porque estava nervosa. E eu iria falar por um público onde havia psicografia de entes queridos. Eu ia falar para um público que havia perdido seus entes queridos. E eu me lembro perfeitamente que quando eu comecei a falar, e eu me coloquei no meio das pessoas, eu não quis o lugar que ficava acima, havia muitas mães, muitas mulheres sedentas de uma mensagem, sedentas de ouvir alguma coisa. E por mais que eu tivesse preparado o tema, e eu preparei com esmero, quando eu cheguei lá e no contato com a dor dessas mães, eu sentia também a dor dos seus filhos, de tantos espíritos que haviam ali e queriam dizer: mamãe, não chore assim. Mamãe, eu estou vivo. E também haviam mães e pais e companheiros, e todos que foram trazidos naquela manhã para a psicografia tinham algo em comum. Eles vinham dizer aos seus entes queridos que não haviam morrido. Mas o meu coração se tocou muito com essa questão das mães e desses espíritos,
E aí, fora do que eu havia planejado, me veio uma ideia, claro que através da inspiração, porque o plano espiritual trabalha com a gente o tempo inteiro. E eu me lembro que eu perguntei a algumas mães que estavam na minha frente se o seu filho ou um ente querido da sua família recebesse uma bolsa para estudar em outro país, você permitiria, com tudo pago, para que ele pudesse ter uma formação e evolução? E eu vi se mostrar no rosto, né, dessas pessoas uma afirmativa. Sim, a gente, claro, quem não iria entregar o filho ou a filha para poder crescer, para evoluir com essa oportunidade? Aí eu perguntei, agora imagina que o seu ente querido foi para um outro país fazer um curso, tá lá estudando, e você ficasse aqui chorando diariamente e ficasse chamando por ele o tempo todo. E todas as vezes que ele te chamasse para conversar, você estaria chorando. Como é que você acha que o seu ente querido ficaria lá? Ficaria bem? Não. Não ficaria bem. Ouvindo lamentos, ouvindo choro. Assim é quando nós ingressamos na vida espiritual. Vamos fazer um curso. Aliás, na realidade, o processo é bem ao contrário. A nossa vida lá é realmente a vida no plano espiritual, é a verdadeira. A gente vem para cá para fazer um curso. E creiam-me, segundo os relatos que nós escutamos, é muito mais difícil vir para a encarnação do que voltar para casa. É aqui que a gente faz o nosso ingresso de aprendizado, mas chega uma hora que é o momento de voltar. E quem sabe quanto tempo nós vamos estagiar aqui é só aquele que nos criou, aquele que dirige os nossos destinos. Por que tanta dificuldade em aceitar isso? Porque nós ainda nos prendemos muito à matéria, nós nos identificamos com esse corpo como se nós fôssemos somente um corpo. E não somos. Todo o corpo utilizado aqui é um pedacinho da Terra, do planeta que nós usamos. É um instrumento. Como o papel e a caneta é um instrumento, como um computador é um instrumento, como esse celular é um instrumento. Então, meus amigos queridos, a morte não existe, nunca existiu. Agora, a dor de nos separarmos funciona dos dois lados da vida. Tanto para quem tem que deixar o seu grupo familiar no plano espiritual e ingressar na matéria, como de quando a gente sai da matéria e volta para o plano espiritual. A nossa ignorância é que nos faz sofrer mais ou menos. É claro que em ambos os casos nós vamos ter temporariamente o afastamento
de uma pessoa ou de um ser que nós estávamos acostumados a conviver. Vai ficar uma cadeira vazia durante um tempo. E esse tempo do luto é justamente para que a gente se assente emocionalmente. Quanto tempo vai durar? Depende de pessoa para pessoa, depende de cada caso. Pode durar 90 dias, 1 ano, 2 anos, 2 anos e meio, a gente não sabe. Às vezes a gente vai falar de um ente querido que já foi há 10 anos atrás e se emociona ainda. Porque as pessoas não morrem dentro de nós também. Elas continuam vivas dentro de nós. Ela está viva dentro de nós. E o que a gente precisa fazer é só ter um tempo para reorganizar as coisas e honrar esse tempo que a pessoa viveu dentro de nós. Hoje, às vezes, quando eu faço algumas coisas, quando eu compro flores, por exemplo, eu sempre lembro de minha mãe. Minha mãe adorava flores e eu honro isso para ela. Hoje não tem mais o choro. Às vezes cai uma lágrima de saudade. Isso é normal. Agora, o período do luto, assim como quando a gente sofre um ferimento no nosso corpo, a ferida está lá aberta, é o momento da separação. Mas o nosso corpo, o que ele começa a fazer? O processo de cicatrização. Aí vai formando aquela casquinha. Só que se você ficar cutucando aquilo toda hora, a casquinha sai e sangra. Então, nos primeiros momentos, para vocês que estão vivendo esse momento de luto, agora não é hora de ir no cemitério. Não é hora de ficar olhando fotografia. Não é hora de ficar revendo as roupas e objetos. Aliás, com algum tempo seria bom que os objetos, aquilo que pertenceu à pessoa, passe à frente. Quantas pessoas se torturam emocionalmente por manter roupas, quartos de pessoas, de filhos, sem mexer. Toda hora está abrindo a ferida. O nosso mundo emocional, ele funciona num sistema de espiral. Então, quando a perda está muito recente, está tudo muito aqui, muito perto. O sentimento de saudade, o sentimento da falta, todos os sentimentos. Às vezes até de revolta. Mas na medida em que o tempo vai passando, essa espiral ela vai ficando um pouquinho mais distante. E a gente vai passando por todos os sentimentos e cada dia vai ficando, não que a gente não sinta, mas vai se afastando. Agora, se eu fico procurando toda hora mexer no machucado, vai sangrar e vai doer mais. Não dá para... mas Ângela, eu não consigo parar de pensar na pessoa. Sim, é normal pensar na pessoa. E cada vez que pensar, pense nos momentos de alegria e agradeça. Agradeça a essa pessoa por ter feito parte da sua vida. Por ter te trazido lições que você precisava, que fez compartilhando com o tempo dela, fez com que você crescesse também. Porque com certeza essa pessoa também está levando um pedaço de você. E um dia, que não é uma coisa tão distante como as pessoas falam na eternidade, não. Nosso corpo não vai durar pela eternidade. E muitas vezes, quando a gente está nessa disposição, né, de pensar dessa forma, de aceitação, às vezes
a pessoa acaba tendo uma brecha emocional até para nos visitar durante a noite, porque nós saímos do corpo durante a noite e sonhamos. Quantos e quantos e quantos relatos a gente não escuta disso? E não foi criação da sua cabeça, não. Porque nós nos comunicamos com os nossos queridos. Sempre quando é permitido, nós nos comunicamos. Naturalmente. Por isso que tem hora, que é a hora de quando a gente está vivendo isso, da gente se recolher em si mesmo. É o momento que a gente não está pronto para se dar para o mundo. Então respeite isso. Não adianta as pessoas ficarem, vamos sair, vamos fazer isso. Não, a gente não está preparado. A gente está em recolhimento. As nossas emoções estão recolhidas. E vai ficar assim por um tempo. Até que essa espiral, essa gama de emoções, de sentimentos, ela vai se distanciando do nosso centro. Até o ponto em que a gente tem a lembrança, a gente tem toda a vivência, a gente tem até a emoção, mas não tem sofrimento. E como é grandioso a gente saber e ter a certeza que nos encontraremos novamente. E nos encontraremos porque aquele que nos criou não separa aqueles que verdadeiramente se amam. E não é uma faixa vibratória que vai nos separar. Como eu pude ver naquela sessão, aqueles espíritos tão perto dos seus entes queridos encarnados, tão ali do lado. Então a gente precisa começar a ter um entendimento melhor, maior da vida. Para que a gente não sofra mais do que o necessário. Nós estamos, como eu coloquei num post ontem, nós estamos na era da razão, do conhecimento. O conhecimento espiritual faz toda a diferença nesses momentos. Não mais o desespero da perda para sempre. Isso não existe. Essa certeza que nós temos é que nós precisamos começar a vivenciar agora no dia a dia. Chore sim, chore porque suas emoções agora estão todas confusas. Não fica reprimindo o choro, não. Mas não entre em desespero. E não desespere aquele que também precisa de fortaleza. Esse ser que partiu para outra dimensão precisa da sua fortaleza para poder seguir em frente. E como nós podemos ajudar? Como nós podemos ajudar? Agradecendo, incentivando para que ele aceite a sua nova condição. Para que ele aceite esse novo recomeço. Porque voltar para o plano espiritual é um novo recomeço. Muita gente fala que a morte, eu não gosto dessa palavra, mas fala que é uma desgraça, que é um infortúnio. A morte não é infortúnio. Ela só é infortúnio quando a gente morre nas nossas emoções, dentro de nós. Porque tem muita gente que anda feito um morto-vivo. Quando nós fugimos das nossas responsabilidades, quando nós entorpecemos a nossa alma para fugir da realidade, e hoje isso é muito comum, através de bebida, de drogas, e incentivadas ao seu uso como simplesmente para relaxar. Não existe isso.
Na realidade, o infortúnio está dentro da nossa ilusão, das nossas almas iludidas, de que viveremos eternamente aqui na matéria. Nós também faremos essa viagem, e isso é certo, todos nós iremos. As pessoas falam, mas parece que você só fala de morte. A morte é a única coisa que é certa na vida. O verdadeiro infortúnio, como diz os espíritos, é o ópio do esquecimento que nós buscamos com ardente desejo. Essa realmente é o infortúnio, é a morte em vida. Então nós precisamos acordar para a realidade do que significa a nossa vida aqui, o que significa a morte do corpo físico. Quando a gente entende que isto aqui é um aparelho que a gente usa tanto quanto usa um carro, as coisas têm uma outra dimensão de entendimento. Como eu disse, o fato da gente saber disso não significa que nós não iremos sofrer com a separação. Mas esse sofrimento ele não pode ser interminável. Não pode, porque aí já começa a se tornar um desequilíbrio. Aí a gente já começa a entrar para os campos da patologia. Por isso que Jesus disse, bem-aventurados os que choram, eles serão consolados. E o grande consolo que hoje eu preparei para trazer para vocês é justamente esse entendimento. Porque mais dia, menos dia. Ou nós iremos, ou alguém que convive conosco vai. E aí? Nós estamos preparados para viver isso? É muito difícil. Às vezes, quando você participa isso com as pessoas falam, não sei o que dizer. E fica naquele desespero todo. Agora imagina, nós ainda nos acolhemos com os amigos, com a família. Mas a gente mantém uma tortura aqui, inconformados com a separação. Imagina para o ente querido que foi. Nós precisamos parar de ser egoístas e pensar no bem-estar de quem está recomeçando a jornada. É muito mais difícil, porque nós estamos com uma cadeira vazia. No mundo emocional do nosso ente querido, quantas cadeiras ele teve que deixar para recomeçar uma nova vida? É o estudante, é o jovem que sai de casa e deixa toda a família e vai viver num país estranho, numa língua estranha, com pessoas estranhas. E nós, como pais, faríamos, o que é que nós faríamos? Iríamos incentivar, procurar dar um incentivo para que ele se desenvolva. E a questão do desencarne é a mesma coisa. Então vamos fortalecer, vamos orar por aqueles nossos seres queridos que estão agora numa outra dimensão. Eles precisam do nosso entendimento, da nossa compreensão, da nossa fortaleza e da nossa oração. Com certeza. E um dia, e eu tenho certeza disso, todos nós vamos nos encontrar. E essa certeza é que faz com que o nosso coração se acalme, para que a gente possa estar agora recolhido nas nossas emoções, façamos o nosso luto sim. Se dê um tempo, é necessário esse tempo.
É necessário, muitas vezes, dependendo de quem vai, revisitar toda a nossa vida. Quando uma mãe se vai, quando um pai se vai, quando um companheiro ou uma companheira se vai, nós precisamos rever toda a nossa vida. Então, minha gente, vamos agradecer a Deus porque a gente já tem esse entendimento. Porque eu já ouvi tanta gente falar, é tão bom ouvir quando você fala isso, parece que dá uma certeza. Não é parece, não, é uma certeza. E eu tô olhando aqui no Evangelho, é que a prece aqui é muito longa. Mas a gente pode diminuir um pouquinho. Nessa noite que é dedicada a esse tema do luto, para vocês que estão assistindo aqui ou para quem vai assistir depois, esse é o momento de você se recolher, de pensar naquela pessoa que você tanto ama. E mentalmente se colocar bem diante dela, dando força para ela. Porque quem ama, permite que o outro vá embora. Só retém aquele que é egoísta. Então, vamos pedir a Deus para que acolha favoravelmente, com a sua bondade, esse ser que vocês e que eu também estou mentalizando. E vamos pedindo então. Deus nosso Pai de amor e bondade, acolhei a prece que nós dirigimos pelo Espírito desta pessoa que estamos pensando agora. Faze-lhe perceber as tuas luzes divinas e facilita-lhe o caminho da felicidade eterna. Permite que os bons espíritos levem até eles as minhas palavras e o meu pensamento. E tu, que eu tanto queria neste mundo, ouve a minha voz que te chama para dar-te uma nova prova da minha afeição. Deus permitiu que fosses libertado antes de mim, e eu não poderia lamentá-lo sem demonstrar egoísmo, porque isso equivaleria a desejar que continuasse sujeito às penas e aos sofrimentos da vida. Espero, pois, com resignação o momento da nossa união neste mundo mais feliz a que chegastes antes de mim. Bem sei que a nossa separação é apenas momentânea e que, por mais longa ela possa me parecer, sua duração se esvai diante da eternidade de ventura que Deus promete aos seus eleitos. Que a sua bondade me livre de fazer qualquer coisa que possa retardar esse instante desejado, e que assim me poupe a dor de não te encontrar ao sair do meu cativeiro terreno. Oh, como é doce e consoladora a certeza de não haver entre nós mais do que um véu material que te esconde ao meu olhar, a certeza de que podes estar aqui ao meu lado, ver-me e ouvir-me como outrora, de que não esqueces da mesma maneira como não te esqueço, de que os nossos pensamentos se confundem incessantemente e de que o teu me segue e me ampara sempre. Que a paz do Senhor esteja contigo e que ela esteja também sempre no meio de nós. Agradecidos que somos, Senhor, por esse evangelho de hoje, nós te pedimos licença e encerramos dizendo graças a Deus e graças a Jesus.
e graças a vocês também. Tenham uma excelente noite, não esqueçam de curtir o vídeo quando ele vai para o feed aqui no Instagram e também no YouTube. Isso ajuda para que mais pessoas possam assistir, compartilhe com seus amigos, para aquela pessoa que está necessitada de ouvir uma palavra de consolo nesse momento de dor, é um momento muito delicado da nossa vida. Para que ela possa também sentir o conforto no seu coração. E semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui de volta, na segunda-feira, às 20h30, com o nosso Evangelho Online. Tenha uma ótima semana toda. A todos, que Deus nos abençoe e que Jesus esteja sempre entre nós. Até lá.